varia, assim, porque não me parece como foi no momento das construções das gestões democráticas no final dos 80 e 90, em que se de fato disputava o Estado com sentido de disputa de fundos e de disputa de mudança na institucionalidade. Agora quase que se disputa as migalhas, né? Se disputa as sobras. Então, para mim, hoje, o Estado está colocado dessa forma. E nada do que eu pude observar a partir dos casos selecionados, de onde eu procuro, né, de onde vem uma potência possível, eles ainda estão longe de colocar, de chegar na disputa pelo Estado. Eu acho que isso tem a ver com um impasse, inclusive, que se vive hoje. Eu acho que não é só... e a questão do que não é planejamento alternativo. Eu continuo com a questão do que é planejamento alternativo, porque eu entendo que a maior parte do que eu coloco não é planejamento alternativo. Eu não vejo a experiência das assessorias técnicas como planejamento alternativo. Dos 8 casos, eu até precisaria pensar melhor, assim, mas muitos deles eu também não vejo como planejamento alternativo. Eu acho que são campos onde pode acontecer experiências de planejamento alternativo e algumas se realizam. Então, vindo de trás para frente, a partir dos 8 casos, alguns podem ser entendidos como planejamento alternativo, por exemplo, Vila Autódromo, Dandara, Vila da Paz, Saramandaia. Mas Comunidade dos Trilhos eu não tenho certeza. Santa Marta, não tenho certeza, entendeu? Porque fica naquele assim, é possível ler esse momento, esse grupo, esse coletivo como um sujeito político? É possível entender? Não sei, entendeu? Aí no capítulo das considerações finais eu vou para como amarrar tudo isso, né? Eu volto para o campo normativo. Eu volto para tentar dizer, então vamos ver o que a gente pode entender como planejamento alternativo. O que seria isso? E a partir das perguntas eu coloco elementos do que geraria um entendimento para um planejamento alternativo, mas olhando de trás para frente, eu acho que a maioria do que está colocado ali não é. Mas importante entender como que as experiências se constroem hoje, como que essas experiências do passado geraram as experiências de hoje. Então não é possível olhar esses casos de hoje sem entender assessoria técnica, não é possível olhar esses casos de hoje sem entender a universidade, sem entender como que esses sujeitos se formaram historicamente, como movimentos sociais se transformaram para hoje estar influenciando e estar presente de alguma forma nesses casos. Então, na verdade, assim, tem alguns fios que vêm do passado e chegam para o hoje, mas a ideia do planejamento alternativo eu acho que não está completamente construída de fato. Assim. Então, eu iria para a resposta que a maioria não é. E a aposta é justamente buscar se existe. Né? E só para finalizar, então, essa questão da aposta, né, eu acho que realmente é a partir da aposta que se constrói uma busca por alguma coisa que se esboça, né? Tem um monte de coisa aqui de ação, né? 10 para 1. Mas assim, parabéns, né, pela tese, né? Ótimo que um de nós escreveu uma tese sobre planejamento autónomo, né? Gostei muito de ler, né, no seu contexto, reconhecer os textos que a gente leu, vocês que não leram no mesmo sentido. Mesma coisa, né, as experiências de pessoas que nós conhecemos, as discussões que a gente fez, a necessidade, né, que você sempre falou de contextualizar, né, o momento de hoje na história das lutas, das experiências pioneiras no Brasil, especialmente no Rio e São Paulo, que aliás é o que a gente conhece. Acho que uma tese original, necessária, traz uma discussão importante para quem discute o planejamento urbano hoje no Brasil. Eu gostei muito do capítulo 2, ou seja, Sibeli e Hermínia já falaram bastante, também sobre o capítulo da reforma urbana. O capítulo 4 eu achei um pouco
Entendo que você achou importante, já que é uma discussão menos familiar, né, para a maioria das pessoas que estão estudando planejamento urbano no Brasil hoje, você achou importante trazer aquilo, né? Às vezes fica até parecendo uma resenha, um ou outro ponto ali. Você fez questão de trazer aquilo que você aprendeu, né, mais recentemente. Né? E nos capítulos 5, 6, 7 está lá, né, a nossa história recente, né? Nossa prática de pesquisa e ação, né, a importância da gente ter feito o levantamento das experiências brasileiras, a reflexão importante sobre planejamento autônomo ou relativamente autônomo, às vezes eles são assim, contexto de conflito. No Brasil, sim, a gente está falando do Brasil, mas eu acho que você traz elementos para a gente discutir experiências de outros países, do norte, do sul, do polo, do centro, da periferia, como vocês preferirem. Eu acho legal porque uma parte dessa produção que você está analisando, nós foi voltando para aquele seminário lá, né? Eu não sei de todo, mas o Zé Ricardo só refletiu sobre a experiência da AME porque eles pediu para ele fazer um texto para representar o seminário. E eu acho que foi o melhor texto daquele livro, do segundo, quando ele vai refletir sobre coisa que o pessoal da usina já vem fazendo há muito tempo, né? Que eles não tinham feito ainda. Né? Então a gente construiu um ambiente de discussão que não reuniu só, né, práticas e reflexões, mas instigou, produziu novas análises, né? Afetou a gente e afetou outras pessoas também. Eu reconheci na sua tese que a experiência nossa, né, todos nós temos ouvido disso, né? Não só da pesquisa, mas das disciplinas que a gente organizou junto, né? Cada semestre nós, Zé e outros alunos ali. Né? Ou seja, né, o que está aqui nos representa e nos representa muito bem. Eu não vou falar muito, muita gente já falou. Eu fiz um monte de observações de forma, de conteúdo, de necessidade de mapa, de vírgula. Vírgula não é uma coisa muito importante, não. Muita coisa de vírgula aqui, anotei tudo aqui. Depois eu vou te mandar isso que eu estou falando, vou te explicar por 3, porque eu te mandei 2 textos para poder falar agora. Vou te mandar por e-mail, aí você vê, né? Melhor, né? No capítulo 2, eu acho que já foi dito que precisava. Né? No capítulo 3 da reforma urbana, né, você dialoga muito com o texto do Zé Ricardo, né, no debate sobre institucionalização do governo da reforma urbana, coisa que eu concordo, né, mas mesmo assim é sempre importante a gente dizer, quando está falando disso, que existia um vazio institucional naquela época, né, de que existia a necessidade de conhecer esse vazio institucional. O problema é que se enfatiza muito esse campo pelas razões que você apresenta aqui. Compartilho de muitas suas críticas do planejamento participativo, tenho certeza que a campanha dos planos diretores do Ministério da Cidade exagerou a potência do plano diretor, eu achava isso naquela época, acho isso agora, mas a gente não pode esquecer que naquela época você tinha um discurso hegemônico pelas cartilhas do Banco Mundial para a cidade de planejamento estratégico, existia a obrigatoriedade do Estatuto da Constituição de colocar o plano diretor naquele pedestal, então precisava se disputar o sentido do plano diretor. Evidente, ou seja, era um movimento de jogar a bola para cima, né, para tornar possível, pelo menos parcialmente, aquela ideia que o plano diretor. Né. O problema foi como isso sumiu, né. A ênfase na campanha de que o plano diretor era um ambiente que ia ser um impacto, né, que as pessoas se sentavam em volta de uma mesa, né, aquela ideia igualando, né, incorporador imobiliário, que as pessoas dizem, o negócio não existe por tesouros. Em vez de apresentar aquilo como um problema a ser enfrentado, né? Vamos ter que trabalhar nesse campo. Esse campo é dominado por determinados atores. O que nós podemos fazer? A ideia foi outra. Se disputou mal, vamos dizer assim, mas não precisava ter se disputado. O capítulo 4, né, que o Lambote já tratou aqui, né, bastante, né, eu não vou falar muito, só queria destacar que você não deu muita ênfase. Você falou, mas tem uma questão central do community planning, que são as críticas sobre a fragmentação do planejamento, né? Sobre quais são as implicações de uma cidade pensada a partir de ilhas autônomas. Você vê o mapa de Nova York, com a quantidade de planos autônomos, tem mais de 100. Cada lugarzinho, e alguns de direita. Né? Por isso até que o Lambote achou importante criar a figura do progressive planning, né? Para falar um pouco sobre a orientação, né, política do planejamento autônomo. E chegamos aos casos. Né? E
tem um ponto que você trata, mas talvez pudesse ter desenvolvido mais, que é e o caso do Horto e do Arruda da Pavuna mostra muito bem, né? Que mostram como há espaços dentro do Estado que operados, seja por ativistas, seja por funcionários simpáticos, ou não, simplesmente por burocratas que estão seguindo a lei, fazem uma diferença dentro do processo, o papel do LUT, né, o papel da SPU, né, como aquilo interfere nos processos, e às vezes tinha um pouco da famosa autonomia que supostamente esses movimentos têm. Né? Como a gente viu no caso da Vila Autódromo, como que a lógica, muitas vezes, do processo de luta Vila Autódromo era orientado pela defensoria. Assim, se a gente bobeasse a ser muito mais. Né? Só uma questãozinha de forma. Quando a gente chega na história da Vila Autódromo, que é que você conhece mais, é um texto pior. Né? É mais mal escrito, que aí é a paixão, né? E alterando tudo. Então, esse é o lugar que você precisa de mais calma, né? Sentar, rever um pouco. Né? Gostei muito do top 5.2, nem me lembro o que é, mas gostei, achei que é muito interessante. O problema é que aquela história, né, que tem algumas coisas que a gente não pode falar, né? Aquela história, quem fala não sabe de algumas coisas, e quem sabe não pode falar. Vocês ali com a reforma urbana e a Gisele com a Vila Autódromo. Você fala mais das contradições dos conflitos de Dandara do que de Vila Autódromo, porque a gente está cansado de conhecer, mas se a gente fala agora, sabe, isso vai aparecer, né? Depois tem alguma implicação na pandemia, né, para as pessoas que a gente conhece. Né? O próprio discurso, né, da Vila Autódromo sobre sua existência, né, que você chamou a atenção disso, a importância da memória, né, e como essa memória também é manipulada, né, pelos próprios moradores para garantir a ocupação deles. Não vou falar o que eu ia falar aqui, por algumas razões que você não falou, porque depois a gente... Eu tenho problema com alguns pontos aqui, esses autores que você cita, né, eu falo sempre do conceito de insurgência do sinceramente, frouxo, né? Parece que qualquer estratégia de sobrevivência é isso. Qualquer favela, né, é a visão do estrangeiro, né, sobre as favelas cariocas, né, o encantamento ali com uma coisa. Gostei do capítulo 6, né, planejamentos alternativos contemporâneos, muito bom, mas às vezes parece que você adapta a estrutura do capítulo aos textos, em vez de fazer o contrário. Né? Os textos envolvendo as ideias, como se estivesse apresentando uma depois outro e aquele. Mas está ótimo. Né? E, finalmente, algumas observações sobre o que você diz no último capítulo. Né? Por exemplo, em alguns momentos não está claro isso que você está falando sobre. Não sei se é isso que a Sibeli Moura quis falar, mas sobre o planejamento alternativo autônomo ou se você acha que deveria ser, como você fala do discurso oficial? Sobre o que você está falando, sobre o que às vezes é o que ele é, às vezes é o que ele deveria ser, às vezes é o que ele poderia ser. Às vezes você sabe que não é aquilo que você está escrevendo, mas você escreve, porque estão matando, usa uma força aí. Você constrói, né? Eu senti falta de uma problematização, é uma coisa que a gente discutiu muito, né, durante todo o processo, de uma problematização maior sobre o sujeito coletivo do planejamento. Ou seja, que medida esses agentes envolvidos, né, assessoria, moradores, pessoas de fora, apoiadores, em que medida eles compartilham mesmo a mesma perspectiva, os mesmos objetivos políticos, né, sobre o protagonismo, quem é que está à frente, quem é que conduz a discussão. Ou talvez seja uma opção política sua de não revelar a fragilidade dos processos agora, né, que a gente está falando, né, e todo mundo está ouvindo, né, e isso vai ser publicado. Aquelas velhas histórias de quem sabe, né, não pode falar. Uma coisa interessante é aquela que você chegou a falar da Vila Autódromo, mas você sabe muito mais do que aquilo. As pessoas não são sempre as mesmas, as lideranças mudam. Por que elas mudam? Com razão, você tem pontos de convergência fortalece a aliança entre moradores, apoiadores e assessores, mas você tem muitas diferenças, tensões, né, vetores de segregação, de disputa interna. Ou seja, aquela questão que você fala, quem planeja, eu aceito que faltou problematizar mais a partir das práticas e o protagonismo
das decisões dentro do que você chama dessa aliança. Né? Eu acho que você poderia, de repente, para não pisar terreno muito pantanoso, falar o nosso papel, então, nessa assessoria, qual é o nosso problema. Coisa que a Lucina faz bem, eu acho que o Zé Ricardo. Você faz isso antes um pouco longo, mas no final seria interessante você recuperar coisas que você disse antes, que no final não apareceu. Né? Ou seja, esse sujeito de planejamento ele não é coeso, né? Às vezes nem homogêneo nem coeso, né? Como às vezes aparece. Né? Você fala, mesmo o planejador militante, na hora que ele traduz, ele filtra, ele transforma. A posição de cada agente contra os resultados é muito diferente. Né? Os assessores não moram ali, né? O defensor público ele ajusta, ele busca ajustar a dinâmica às necessidades dele, da quantidade de processo que ele tem para fazer. A solução para ele sempre passa pelo juiz, pelo não sei o quê. E ele, se você deixar, ele leva para lá. E se levar para lá, nós estamos perdidos. O judiciário, para nós. Não dá para deixar. E por fim, a última coisa, assim, você gostou daquela fala, né, porque o seu espaço tomado. Eu sempre repeti muito, porque eu não gostei. Como um terceiro tipo, né, entre inventado, né, e convidado. E eles dizem respeito à criação, na natureza do espaço. A tomada é uma circunstância, né, da dinâmica do curso, que não acontece só com os espaços convidados. Os espaços inventados também são corrompidos, pervertidos, dominados, tomados. Igualzinho. Para você usar tomada, você poderia falar corrompido, cooptado, não sei. Eu achei que não. Continuo a achar que não é necessário aqui. Né? Nós já tínhamos falado isso antes. Enfim, eu acho que o trabalho está ótimo. Né? Fico muito feliz que você conseguiu produzir. Acho que todos nós aqui trabalhando nisso estamos precisando disso. Parabéns. Obrigado, Fabrício, José. Não, a gente já conversou sobre isso, né? Sobre a questão do planejamento, da multiplicação dos planejamentos locais e como fragmentação de uma visão de cidade. Mas eu não sei se isso é uma questão a se colocar por um motivo. O que eu trabalhei é a questão do planejamento em movimentos de contestação. Entendeu? É como se, na verdade, eu estou pegando o momento do conflito e da contestação política, do enfrentamento, da disputa de poder, da constituição de um sujeito que vai enfrentar determinado poder constituído, e eu não passei para esse passo seguinte, que é o que vem sendo questionado. Assim, eu não estou discutindo Estado, não estou discutindo institucionalidade, eu não estou discutindo como que se faz o planejamento da cidade como um todo. Assim. Eu estou discutindo como que determinados sujeitos, determinados coletivos se constituem enquanto sujeitos para a contestação do poder, para uma prática contestatória. Então, eu acho que faz sentido o que você está dizendo se a gente olhar por outro ângulo, entendeu? Se a gente olhar sobre como que se planeja a cidade. E eu acho que não foi por esse lado que eu olhei. Sim, a questão de como construir os casos, né, apontar as contradições. Não, eu acho que, assim, por mais que eu não esteja colocando ainda a questão da disputa do Estado, eu acho que, por conta da resposta que eu já dei pro Edson, eu não vejo de forma alguma o Estado como um ente monolítico, fechado e tal, mas é um espaço de disputa. Mas digamos que eu não estou vendo esses movimentos que a gente está mapeando como aqueles que estão disputando o Estado. Mas eles estão se apropriando de recursos, que estão dialogando com a institucionalidade e estão transitando por esses espaços, né, como coloca
Mirafitab, e aí a gente vê a atuação de determinados agentes do Estado, deles agirem por meio de determinadas institucionalidades para conseguir força para a sua ação, seja de resistência, seja da possibilidade da constituição da luta. Eu estou de acordo com a crítica sobre não ter avançado nos papéis, né, no papel da assessoria. Eu fiz essa proposta do sujeito coletivo de planejamento porque, de fato, mas na verdade porque não é só a assessoria que está atuando ali, né? Você tem a população local, então, digamos, os moradores, o grupo. Você tem o movimento de moradia que chegou lá com as suas lideranças para atuar. Você tem uma ONG de direitos humanos que chegou lá. A assessoria é um desses elementos e em determinado momento, alguns desses agentes, desses grupos formam uma aliança e formam um bloco mais... tem alguns que continuam orbitando num sentido mais distante, mas em determinado momento forma-se um determinado coletivo com o mesmo propósito, objetivo político e uma aliança. Dentro, extremamente heterogêneo, esse campo de tensões, né? Mas a própria população moradora também forma um outro campo de tensões, nenhuma comunidade assim, é homogênea, né? Então, eu não sei, se fosse falar um pouco do papel da assessoria, eu sentiria a necessidade de também falar do papel do movimento, sei lá, várias coisas ficaram em aberto, né? Qual é o papel da questão própria do lulismo, né? Desse movimento de moradia que se constituiu lá nos anos 80, atravessou o lulismo e agora está atuando nesse novo movimento de resistência, eu acho que tem diversos agentes que formam ali com sua complexidade, mas pela forma como eu construí o trabalho, de fato caberia falar um pouco mais da assessoria, desse papel muito, nós não nos colocamos e que eu me coloco. Então estou dizendo que sim e que não, não caberia discutir, mas como caberia outras coisas também. Bom, do espaço tomado, eu ainda tenho, do espaço tomado, a palavra ainda não me satisfez, o termo tomado, eu não acho que é legal, assim. Mas eu acho que tem um espaço diferenciado, assim. Tem o espaço do convidado, que é o espaço institucional, o espaço sancionado, previamente dado, e tem o espaço autônomo completamente, o espaço da contestação, da criminalização. Esse terceiro espaço, para mim, é a tentativa de constituição da esfera pública. É um espaço que se tenta criar a partir da denúncia da captura do Estado, pela reivindicação de um sentido de público. Assim, eu acho que tem uma relevância pensar sobre esse terceiro espaço que em algum momento se constitui, embora seja efêmero e localizado, ele tem uma importância grande, a meu ver, na luta política, a disputa pela constituição desse terceiro espaço. O termo, de fato, eu não gosto de tomado ainda, não sei qual é, mas eu acho que existe um terceiro espaço a ser nomeado. Então você também fala disso, né? Essa problematização que você fez agora é mais interessante do que falar do espaço tomado, sem precisar chegar no tomado, né? E assim, só para muita coisa, ou seja, mas então está na hora de você depois fazer um artigo, né, sobre a reflexão da sua prática como assessoria, assim como o pessoal da você não fez, o Zé Ricardo está fazendo, né? Fica essa tarefa para depois. Bom, queria fazer só um comentário final, rápido, depois de... Em primeiro lugar, queria agradecer a banca, Tia Graça Tom. Não posso, evidentemente, tomar conta dela. Cada vez que um estudante seu chega ao doutorado, já é uma glória. Um estudante como a Gisele chega ao doutorado, é uma glória maior ainda. Há uns anos atrás, a Gisele desembarca no Itu, eu não a conhecia, não se conhecia a mulher dela, a gente não se conhecia, e disse que queria trabalhar como eterno no nosso laboratório Estado, Trabalho, Território e Natureza. Eu conheci o Kelson, mas só depois que eu vinha saber que a Gisele era casada com ele, nesse primeiro momento não. Eu disse, olha,
estudante, eu não tenho nenhuma bolsa. Eu vou trabalhar com você. Vou trabalhar aqui com a Eterna. Se depois arranjar uma bolsa, a gente vê, mas essa foi a primeira descoberta da Gisele. Evidentemente, uma descoberta, a Emília, quando soube, ficou morrendo de inveja e eu ainda não sabia porquê. Hoje eu sei, está mais mal do que nunca para mim, porque a Emília ficou com inveja. Eu acho que a Gisele, não apenas ela, mas ela é uma expressão muito inteira de uma nova geração de estudantes nossos que nascem com um amadurecimento do pensamento crítico, do campo do planejamento. Em algumas instituições universitárias brasileiras, também o avanço do engajamento, o avanço da tomada, da consolidação, do processo de engajamento de alguns setores da área de planejamento, da área acadêmica de planejamento, em processos conflituosos. Então, e por outro lado, eu acho, bom, então trabalhar com a Gisele é maravilhoso, porque ela atende todos os estímulos, ela tenta responder a todas as provocações, ela luta comprometida não apenas com a militância, mas com o trabalho acadêmico. Então, desses alunos, eu sou abençoado por Deus nesse sentido. A Gisele é parte de uma coorte de alunos que são maravilhosos, que são um estímulo eternamente. E que é isso, eu também discordo, também questionei várias vezes algumas ideias dela, mas acho que é importante que essas coisas venham à tona para que a gente possa discutir. Eu digo que uma tese é tanto melhor quanto mais discussões propõe, quanto mais discussões promove, né? Quanto mais questões resolve. Isso é muito pretensioso achar que a gente vai resolver uma questão. Eu queria chamar a atenção que eu acho que essa tese tem uma virtude. Ela é uma tese da transição da sociedade brasileira contemporânea e da transição que essa transição e crise da sociedade e do Estado contemporâneo no Brasil propõe para os planejadores. É o lugar do planejamento. Me veio uma ideia nova. Ontem eu me preparei para fazer uma fala lá no debate que a gente teve, agora me veio uma ideia absolutamente nova. Se nós pensarmos, eu vou dizer no sentido que eu acho que é uma tese de transição, que expressa essa transição. Se nós pensarmos o que pensavam aquelas pessoas que estavam vinculadas à problemática ao campo do planejamento no final dos anos 70 e início dos anos 80, e qual era a teoria de Estado que embasava, qual era a expectativa, ou, para usar a expressão do Edson, a aposta, e que isso foi teorizado de maneira muito forte, e a palavra uma das expressões mais refrigerantes é que o Estado é relativamente autônomo. Por isso mesmo, a democracia aparecer como um valor absoluto, como era dito e dito por alguns gramscianos de direita, como Carlos Nelson Coutinho, a democracia como um valor absoluto, inquestionável, e fora dos contextos históricos, como um valor absoluto, inclusive historicamente, e que colocava exatamente essa ideia do Estado como espaço de disputa. E isso inspirou um conjunto de práticas políticas e práticas teóricas que apostavam na conquista do Estado. E que tem um significado extraordinário, eu não estou lembrando isso, nem acho que, eu vou retomar esse ponto, que é indiferente para nós se o Estado é democrático ou não. É uma questão que a Emília levantou e me parece muito relevante também, que coloca, portanto, uma das dimensões da luta, que é a luta democrática. Mas a questão é se a licença é única. E a questão é se o lugar desta luta é apenas e exclusivamente no Estado e a partir do Estado. Porque se o Estado é um espaço relativamente autônomo, portanto a conquista do espaço do Estado, a conquista deste Estado, passa a ser o elemento central da luta, isso configura uma relação de movimento do Estado que é fundamental. Isso tanto mais na sociedade brasileira.
O Bobbio acusa o marxismo de ter um déficit na teoria do Estado. Questionável isso. Mas eu acho que é inquestionável que nós não temos uma teoria, uma análise do Estado brasileiro. Nós não sabemos. Nós ficamos diante dele como diante da esfinge. Decifra-me, eu te devoro. Normalmente ele nos devora. Fomos devorados, estamos sendo devorados por ele. Nós não temos uma solução, temos esse déficit da teoria do Estado no Brasil e fomos envolvidos nesse processo de maneira pouco lúcida. Uma outra questão que me parece fundamental, que vem essa questão da transição, é exatamente essa questão da relação de Estado e planejamento. Nós, e essa geração, e a geração da luta pela reforma urbana, era da reivindicação do que o Estado planejasse, mas não como a ditadura militar. A ditadura militar planejou, mas de maneira autoritária, totalitária, etc. Então, qual é a reivindicação central do planejamento dos próprios movimentos? Não queremos abrir mão do Estado, não queremos abrir mão do planejamento, mas queremos que agora seja democrático. E isso pode ser perfeitamente entendido naquele contexto. Evidentemente, a gente olhar para isso, desconhecendo esse contexto, seria uma análise anacrônica, que se coloca no processo histórico. Evidentemente, a situação atual é absolutamente diferente. Nós estamos saindo, e a própria Constituição brasileira de 88, eu costumo dizer, era uma Constituição anacrônica. Ela é estatista e nacionalista, o essencial daquela Constituição. Quando na Chile, na Argentina, no resto da América Latina, o neoliberalismo já estava nadando de braçada. No Brasil, a Constituição que sai é uma Constituição fora do seu tempo. Não é à toa que a década de 90 foi a década de reformar a Constituição. Porque aquela Constituição não era mais contemporânea das formas contemporâneas do capital. Onde, de fato, o plano deixa de ser o elemento central. Eles são antiplano, vamos combinar. Eles não são keynesianos, eles são contra o keynesianismo. E eles proclamam isso desde sempre. Eu me lembrei aqui, talvez pela presença do Tom, um autor pouco conhecido hoje no Brasil, mas a minha geração era mais conhecido, que era o Paul Valéry, que dizia, criticando o planejamento keynesiano, ele dizia, não é o planejamento que planeja o capital, é o capital que planeja o planejamento. Isso era uma crítica ao plano keynesiano. Muitas vezes nós nos vimos defendendo um pouquinho de keynesianismo nos dias de hoje. Isso me leva a dizer, a primeira coisa é o seguinte, o planejamento hoje, isso não é verdade em todos os processos históricos, essa é uma condição que eu tenho hoje, é uma reivindicação popular e não mais burguesa. Porque a hegemonia burguesa é antiplano. Segunda questão que me parece fundamental quando a gente pensa a relação do planejamento urbano, do Estado e do capital, é que o capital está se lixando hoje para a cidade. O capital não tem um projeto de cidade, ele fragmenta a cidade, ele decompõe a cidade, ele opera por operações em parcerias público-privadas. Se a cidade é, como dizia a Escola de Chicago, um aglomerado grande, heterogêneo e denso, ele está eliminando a heterogeneidade, ele está segmentando a cidade. E a própria composição de interesse na cidade, o Estado aparece hoje como uma composição de interesses segmentados, que as operações urbanas e as parcerias têm que expressar. Eu acuso o capitalismo neoliberal de urbanicídio, está matando as cidades. E por isso eu digo, a cidade também virou uma reivindicação popular, um pouco no sentido lefebvriano da revolução urbana, e que nós somos os portadores de um projeto urbano, de um ideário de cidade que o capitalismo destruiu. Se isso não era muito claro no período do Lefebvre, quando ele escreveu isso, eu acho que isso é muito claro hoje. Eles destroem a humanidade, eles destroem o que tem de democrático na própria ideia de cidade. Nesse sentido, eu os acuso de urbanicídio. E nesse sentido, paradoxalmente, o planejamento urbano vira um projeto, estou falando ideário geral, popular. Então, eu sou um defensor, hoje, mais do que nunca, do planejamento urbano. Vou pegar uma questão que o Tom levantou, que eu gostaria de dar um pitaco, aproveitando esse diálogo. A Gisele falou das diferenças entre o Brasil e os Estados Unidos.
Acho que é uma diferença fundamental em cultura política. O radicalismo americano é herdeiro do pensamento liberal, né? Enquanto que o pensamento radical brasileiro é herdeiro do casamento do marxismo com o cristianismo de esquerda. Assim, nós somos os herdeiros dessa dupla tradição, a igreja de esquerda e o marxismo, de suas várias tonalidades, enquanto que o radicalismo americano é herdeiro do liberalismo, que ele radicaliza, que às vezes se aproxima do anarquismo, às vezes do individualismo, né? Às vezes do comunitarismo. Né? Essa ideia toda de comunidade presente no pensamento radical americano é muito próximo do pensamento e da tradição liberal americana, que acabou muitas vezes contaminando a universidade brasileira e muitos movimentos. Assim, há uma espécie de colonização do pensamento crítico, da prática crítica brasileira e da periferia, pela hegemonia intelectual, acadêmica das universidades do centro. Os americanos chegam para aqui e dizem: vocês não têm sociedade civil. Não, mas espera aí que nós vamos construir um. Né? Porque eles olham para a escola de samba e eles não veem sociedade civil, eles vejam as organizações populares, eles não veem comunidade civil. Sociedade civil segue um determinado modelo, vamos combinar. E aí está o Rawlson, pega o amor que o Rawlson tem à Constituição americana, é um liberal no sentido mais pleno, e digo isso com respeito, porque eu tenho uma certa simpatia pelo liberalismo radical americano, embora, não obstante a minha formação e a minha origem marxista. Então, isso para ter um diálogo. Ainda dialogando com o Tom, que acho que é uma coisa importante do trabalho e do nosso esforço, diz respeito ao trabalho da Gisele, mas diz respeito ao contexto que esse trabalho é realizado. Fundamental observação de que há um enorme risco da fetichização, cada um transforma a sua experiência num modelo e passa a vendê-la. Porque no mercado de ideias e no mercado acadêmico, disputam capitais políticos, capitais simbólicos e recursos de pesquisa. E quando eu sou o inventor de um novo modelo, eu tenho uma mercadoria a vender no mercado de ideias e, portanto, no mercado de pesquisa, no mercado de financiamento. Nós arriscamos isso, criamos um planejamento conflitual. Mas, ao mesmo tempo, isso numa espécie de vigilância epistêmica e política, tivemos a preocupação, primeiro, de não reivindicar total originalidade, de buscar de quem somos herdeiros. Acho que a pesquisa da Gisele não é uma narrativa histórica, no sentido de que busca recuperar a história de algo. Eu acho que é o reconhecimento de que somos herdeiros de outras tradições e de outras experiências. Não estamos sozinhos inventando tudo do zero. Queremos conhecer isso, inclusive para olhar criticamente para a nossa própria experiência. Exatamente para não transformar ela numa best practice, que é uma tendência tão poderosa que vários movimentos nos procuram para fazer o plano popular da Vila Tal, o plano popular da Vila Tal, porque ouviram falar da experiência da Vila Autônoma, a gente tem que dizer, olha, aqui tem que ser diferente, não pode ser a mesma coisa. Porque há uma tendência de que haveria uma solução mais ou menos já costurada, feita, padrão, que você pode replicar. E mesmo nós, talvez, volta e meia, devemos cair nesse desvio. Mas a tese da Gisele é uma interpelação à nossa própria prática, à nossa própria experiência. Nesse sentido, eu trouxe até aqui para vocês, nós temos feito vários eventos sobre experiências de planejamento e conflito, em Israel, na Espanha, em outros lugares. Nós temos procurado a experiência internacional, não apenas nos Estados Unidos. Não deu para a Gisele falar da experiência, por exemplo, do deserto do Negev, né? Que é uma experiência... Falou, mas não. Porque ficamos no Brasil. Então, é entender que nós estamos num campo criativo, onde há várias coisas, nós somos uma experiência. Então. Só uma outra coisa que eu acho importante dizer, aí num diálogo com a Hermínia. Se passou em algum momento na dissertação da tese da Gisele, eu acho que não. Como eu estou muito envolvido, talvez eu não consiga ter esse olhar externo.
Não temos a ideia de que o planejamento popular, alternativo, seja a solução. Ele pode ser um instrumento político no determinado momento, mais ou menos eficaz dependendo do contexto, mais ou menos eficaz no embate de competências. O povo também pode dizer, olha, aqui há razões técnicas para que não se faça assim. No plano popular da agricultura nós usamos muito essa coisa da... Vocês são planejadores, mas nós somos doutores de planejamento. Nós houve uma experiência de criar um comitê técnico científico, né, para dar um laudo comparando o plano popular da Vila Autónoma e o plano da prefeitura. Né? Então, essa coisa de também aceitar o embate nesse terreno e dizer, também nesse terreno nós temos mais forças que vocês. Claro que isso é uma luta simbólica, é uma luta por legitimidades. Bom, ou seja, o lugar e o papel que essas práticas podem ter depende dos contextos, do sujeito que está se constituindo, quer dizer, do contexto, do contexto que é local, mas que é translocal, né? A Emília chamou a atenção, está no trabalho. Ou seja, aquela história, é muito importante, mas é uma dimensão que pode ou não ser acionada, utilizada e poderosa, dependendo do contexto do sujeito, etc. Outra coisa que a Gisele levantou, que eu gostaria de insistir nessa discussão da escala, claro, o Tom levanta, a Gisele chamou a atenção, né? A questão da escala local e a escala, vou chamar, translocal. Isso é uma preocupação permanente nossa, tanto no nível da análise teórica quanto da análise da ação política. Qual é a escala adequada de análise? Qual é a escala adequada da ação política? Do nosso ponto de vista, parece que a escala local é fundamental porque ali se constroem sujeitos coletivos subalternos. Os sujeitos subalternos não se constroem na globalidade. Agora, a gente sabe também que a subalternidade está associada a essa localização dos sujeitos subalternos. Portanto, eles só superam a subalternidade se eles ultrapassam essa escala. Só que isso aí é resultado da sua vontade. Meu amigo, não fica só travando a luta local. Né? Então, é uma coisa que ultrapassa a vontade. Cada movimento local que nasce está colocado diante de uma aposta de possibilidades. E aí eu gostaria de trabalhar essa ideia de aposta, que é uma aposta teórica também, não é só política. Né? O capital do Marx é uma aposta teórica que os trabalhadores derrubarão o capital, não é apenas uma aposta política. É uma análise teórica. Porque nós estamos num processo histórico que é indeterminado. Acho que essa é a questão. Mesmo a teoria que a gente conta e que deixa questões em aberto, isso é muito importante também, a meu ver, no exercício de pesquisa, acho que isso serve de exemplo a todos nós. E arrisca. Eu também não gostei muito do Tomado, a Gisele sabe, mas achei que ela deveria colocar, porque é uma aposta e que isso é um campo que ela quer pesquisar e quer trabalhar, etc. É importante que ele fique colocado ali. Acho que a tese deve ser não apenas o fecho do trabalho, e ela é, mas ela é também a abertura de um novo trabalho. Só queria um último comentário, agora achei aqui que é uma reflexão com a Hermínia, um diálogo com a Hermínia aqui, sobre o Estado democrático. É evidente que nós queremos um Estado democrático. E é evidente que há uma relação tensa, conflituosa e contraditória, e não definida por modelos ou por teses abstratas, sobre o lugar e o papel da participação e da, como chamada, eu já pensei que a gente devia chamar isso de planejamento subalterno. Sub, que é dos de baixo, e alterno, que é outro. Então, o subalterno seria o outro planejamento daqueles que são de baixo. Mas, enfim, então vamos caminhando para o planejamento conflitual, que existia numa outra coisa que é fundamental, que é só no coletivo, se for sociais da cidade do campo, uma resistência pífia. E a culpa é de todos esses processos, isso é resultado de todos os processos que
guerra de posições em si coloca sempre o risco da captura. E a guerra de movimento em si coloca sempre o risco da politicidade, que está cada um no seu movimento local, no seu movimento não sei o quê, e da despolitização dos processos, porque o Estado acaba sendo abandonado como local de perspectiva. Então, não há uma resposta definitiva nem teórica para isso. Isso depende da análise da conjuntura. Eu acho que nós estamos num momento de resistência. Portanto, eu acho que o momento central hoje é da guerra de movimento e não da guerra de posições. Inclusive porque, vamos combinar, são as posições que a gente tem a defender. É uma guerra de resistência, claro, para defender algumas posições legais conquistadas, algumas conquistadas da razão que a gente está vivendo. E quero dizer que, para mim, foi uma maravilhosa.